já de alguns longos anos da nossa obra, é um excelente conhecedor e palestrante. E hoje ele veio nos agraciar com a sua presença, vindo do Rio de Janeiro, para falar sobre Revolução Francesa para nós. Ok? Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, né? Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela chance de estar aqui com vocês. Essa palestra ela é dividida em duas partes. 1779 foi um ano singular na história da humanidade. Por quê? Nós tivemos a inauguração da Invocadura de Maria da Fé. Nós tivemos todo aquele movimento da Inconfidência Mineira em paralelo com a Revolução Francesa, que marcou o fim do feudalismo na face da terra. Então, por ocasião do 14º Encontro de Estudo de Maria da Fé em janeiro, Marco, administrador de lá, me pediu para Maria da Fé. Eu achei que esse tema seria condizente com a cidade, a turma lá gostou. Estou vindo aqui repetir para vocês. Tá certo? Eu não vou falar de história, eu não vou falar de política, eu vou ligar fatos de história e de política ao que o professor deixou legado para nós. Maiores informações sobre história de Revolução Francesa, política, sobre iluminismo, sobre absolutismo, vocês podem tirar por vocês mesmos na internet, é muito fácil. Eu só estou querendo pegar tudo isso aí, vamos dizer assim, mostrar um pouco dentro da linguagem do professor e projetar para essa nossa etapa atual. Então eu vou dividir em duas partes. Eu vou dar a primeira parte, não sei quanto tempo vai durar, porque eu nunca cronometro muito. Às vezes dura 1 hora, às vezes dura meia hora. Quando acabar, se vocês preferirem, faz uma pausa e nós voltamos para a segunda parte, tá certo? Quem quiser esse material pode disponibilizar depois pela Ana Maria, tá certo? Quem quiser fazer pergunta a qualquer momento que achar conveniente, pode fazer. Não tem problema, não interrompe, até ajuda. Eu falo sempre isso, nunca ninguém faz uma pergunta. Mas sintam-se à vontade. Eu vim aqui mais conversar com vocês do que ficar aqui na frente e vocês aí do outro lado. Não quero essa polarização, tá bom? Então, 1789, o ano que não terminou. Fica essa pergunta no ar. Não terminou por quê? Eu estou em 2015. Ele não terminou porque os valores que foram, vamos dizer assim, incendiados, deflagrados nessa época, ainda não estão totalmente implantados na face da terra. E eu falei com vocês em termos de quarta cidade, uma vez eu tive chance de ver o professor Vidal dizer na sala de grau lá em São Lourenço: tudo começa e acaba na quarta cidade. Então esse ano começou na quarta cidade, ele vai acabar um dia também, teoricamente, né, em termos de conclusão de ideia, nessa quarta cidade. E nesse intervalo nós vamos começar a situar onde é que nós fazemos parte desse processo. O que é a nossa vida dentro da Ubiose ligada com todos esses valores. Tá bom? Tá aí aqui, nossa. Espera aí. Tá certo. Então, falando sobre a Inconfidência Mineira, nada melhor primeiro, isso aí é um aspecto que vocês já devem ter visto muito, a tal da Estrada Real, todas as bifurcações, e a Inconfidência Mineira aconteceu nesse teatro aí, próximo ao Rio de Janeiro, um pouco perto de São Paulo também, chega até Paraty, e abrangia o que era chamada de Capitania de Minas Gerais. E o que levou um grupo de pessoas no Brasil colônia a se rebelar contra a coroa portuguesa? A querer emancipação política de Portugal. Não é? Tem dois aspectos, outro é ligado a sexo, outro é ligado a dinheiro. Então foi esse aspecto monetário que começou a afetar. Portugal tinha instituído já nas colônias, poucos anos antes, tinha havido o terremoto de Lisboa, 1755. Metade de Portugal foi arrasada, ficou praticamente em ruínas. Então, a corte portuguesa precisava de dinheiro para reconstruir a própria, vamos dizer assim, sede da colônia. E aumentaram-se os impostos. Foi instituído esse quinto. Tudo que você produzia, tudo que você ganhava, 1/5 era da coroa portuguesa. Aí eu faço um paralelo com os dias de hoje, eu vejo a taxa de imposto que tem no automóvel, uma série de coisas, e como é que está a nossa situação. Nessa época eles se reclamavam por causa de 1/5. Aquela expressão 1/5 dos invernos, ela saiu por causa disso. Eu imaginei. Não satisfeita com isso, a coroa
inventou a lei da derrama. A lei da derrama era o seguinte: o Brasil colônia, essa região que produzia muito ouro, né, extraiu muito ouro, eles eram obrigados a fornecer por ano 100 arrobas, para dar 1,5 toneladas de ouro para a coroa portuguesa. Só tem que as jazidas começaram a se exaurir. Então não atingia-se mais essa cota. Por outro lado, havia muito contrabando também. Já ouviram falar naquele famoso santo do pau oco também, né? O pessoal fazia o santinho, colocava ouro dentro, uma série de situações. E a coroa, então, ela resolveu o seguinte: veio essa ordem de Portugal. Se a cota de 1.500 quilos não fosse conseguida ao final do ano, um grupo de homens bons daquela sociedade, dessa capitania mineira, iriam contribuir para cobrir essa cota. Aumentaria violentamente os impostos. Mas a coroa fez isso também porque ela estava automaticamente ia acabar essa história de contrabando. Então ninguém mais ia contrabandear ouro. Então essa derrama surgiu muito por causa disso. O Marquês de Pombal ainda estava em atividade, ele enxergou longe e fez essa questão. Se eu colocar essa lei, cada um, para não ter que pagar mais, ele vai fazer o quê? Vai vigiar para que não tenha contrabando. Então foi instituído por causa disso. E o aspecto mais ligado, vamos dizer assim, com uma parte espiritual, seria o surgimento do iluminismo. Iluminismo é uma espécie de uma doutrina política, vamos dizer assim. A proposta dela é o seguinte: olha só que coisa bonita, é mobilizar, pela razão, a transformação da sociedade humana. Então isso aí inquietava muita gente. Uma época que o rei era o poder absoluto, né? Nós vamos ver na parte francesa depois. Quando esse iluminismo chegou, vários filósofos franceses, o que começou a acontecer? Todas as famílias ricas dessa região, elas enviavam os filhos para estudar em Coimbra. Quando chegavam em Coimbra, eles tinham contato com aquelas universidades europeias e voltavam com outras ideias. Então esse iluminismo, vamos dizer assim, a América do Norte já tinha feito independência há um tempo atrás, estava inspirando muito essa situação de o Brasil também começar a fazer um movimento contra Portugal. E esse iluminismo também, ele viu o quê? Ele viu que seria criar uma outra sociedade, fazer-se uma república no Brasil, alguma coisa nova, à semelhança da América do Norte. Então esses três fatores juntos, eles determinaram o quê? O grau de insatisfação, principalmente das classes mais abastadas. Eles começaram a conspirar contra a coroa portuguesa. Então me perguntaram isso na Gaddafi: o que é inconfidente? Inconfidente é aquela pessoa que você não pode confiar. Na verdade, a coroa portuguesa não poderia confiar mais naqueles vassalos, como eles falavam. Então por isso eles se tornaram inconfidentes. E aí vai começar o nosso teatro. Pronto. Então a Inconfidência Mineira começou a ser, isso aqui era a bandeira original, pouca gente sabe disso, tá certo? Essa expressão libertas coiceratamba, isso aí foi tirado de um poema de Virgílio. Na época as pessoas liam latim, liam grego, era outro nível de cultura, alguns, né? Então tirou isso aí e passou a ser o lema. Mais tarde ela passou a ser vermelha por causa do, vamos dizer assim, do martírio do próprio Tiradentes. Mas de início a proposta deles era manter essa bandeira com um triângulo vermelho. Perdão, com um triângulo verde. E aí vai surgir o Joaquim José da Silva Xavier, famoso Tiradentes. Ele era uma pessoa que falava muito, gostava muito de conversar. Tinha muita facilidade de chegar e entrar no assunto com outras pessoas. Ele chegou a viajar muitas vezes para o Rio, chegou a morar um período no Rio, viajou a São Paulo também. E ele começou a aliciar muita gente para dentro desse movimento de revolta contra a coroa portuguesa, desse movimento da Inconfidência. Mas ele, por sua vez, ele era uma pessoa, a nível pessoal, muito frustrado, porque ele só conseguia pegar as pessoas da classe mais abastadas, que era o que interessava, e ele, por sua vez, ele era um alferes, já estava na faixa de 40 anos de idade, e não havia sido promovido. Vários colegas mais novos do que ele já haviam sido promovidos, exatamente porque ele era de família humilde. Então ele era sempre relegado ao segundo plano. Então até que ponto isso aí também influenciou essa revolta dele, a história vai deixar um ponto de interrogação para nós. Mas em verdade o aspecto pessoal dele era esse.
Ele era uma pessoa que tinha uma vida pessoal talvez um pouco solitária, um pouco recluso, e ele se distraía muito com essa história de conversar com as pessoas, falar claramente histórias políticas. É narrado no livro, não sei se é fonte verídica, que um estudante de Coimbra chegou a fazer amizade com Thomas Jefferson, que foi o mentor da Constituição Americana. E o Thomas Jefferson, isso antes, bem antes dessa época, o Thomas Jefferson teria dado um livro em francês que já trazia o primeiro esboço da Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? Que era a base do iluminismo. Esse livro andou lá para o Ouro Preto, naquela região toda diamantina, e Tiradentes chegou a ler esse livro. Então isso aí começou também a forjar muito as ideias do que seria essa república que eles iam querer implantar no Brasil. Aí já vem um trecho de uma carta de revelação, o professor falando. Tiradentes também era dentista, de onde lhe veio o nome, mas não querendo ajoelhar-se aos pés do monarquistas. Tá? Então isso aí por quê? Porque ele não aceitava de maneira nenhuma nenhum cargo, vamos dizer assim, eletivo para ele, alguma coisa que melhorasse financeiramente, se ele tivesse que ceder a esse aspecto aí da monarquia. Tá? Aquela ordem vigente de deixar o Brasil como um país colônia. Então ele fazia muito o seguinte, ele falava certas coisas que começou a incomodar muita gente. Algum criou inimigos e criou grandes amigos, só tem que esses grandes amigos dele obtinham esses cargos por privilégio e não podiam publicamente expor aquilo que eles pensavam. Então é por isso que essa conspiração, essa inconfidência, ela nasceu, claro, de maneira muito secreta, mas mesmo assim você ficou sem saber mais tarde quantas pessoas realmente fizeram parte disso. Aí eu coloquei o poder da razão para transformar a sociedade ao princípio do iluminismo. Em 1700... Peraí, agora deu problema. 1791, né? 1789, desculpa, o poder da razão para transformar a sociedade. Então foi lançado simultaneamente, com diferença de 3 dias, por uma coincidência da lei, tanto a Declaração dos Direitos Humanos na França, já pós-revolução, quanto o chama de Bill of Rights, que é a Carta de Direito também, dos cidadãos dos Estados Unidos. Tudo arquitetado por um grupo de maçons americanos, tá certo? Thomas Jefferson, Adam Smith, uma série de pessoas. A Catedral de Washington é repleta com imagens dele, já que vocês puderem visitar lá, vocês vão conhecer. Mas então isso aí foi lançado. Só tem que quando isso foi lançado, o Tiradentes só tinha o livrinho dele. Isso aí já foi lançado no tempo que ele estava preso, incomunicável. Foram exatamente os meses de maio, junho, julho e agosto, tá certo? Isso aí foi lançado em agosto. Daqui a pouco eu vou tornar a falar na parte da Revolução Francesa. E eles teriam então como lema para deflagrar essa revolta, essa frase aí de cima, tal dia o batizado. Era a senha para começar, vamos dizer assim, a revolta da Inconfidência. Chegou mais um ônibus. Tá bom? Então o início da Revolução foi marcado para o dia que fosse decretado o lançamento da derrama. A coroa portuguesa, a administração da coroa lançou aquele aviso que ia começar a derrama, mas ninguém dizia a partir de qual data. E eles estavam esperando, assim que essa data sair, nós vamos, no mesmo dia vai começar a Revolução. Esperavam que nesse momento, com o apoio do povo descontente, das tropas sublevadas, das tropas também aborrecidas, o movimento foi vitorioso. Então teve toda uma estratégia que não deve ter sido obra de Tiradentes, outras pessoas colaboraram com isso. Tá certo? Aí desse grupo todo de pessoas combinadas, todo mundo... Aqui está o lugar. Aqui na frente. Esse grupo todo de pessoas combinadas, vamos aguardar a derrama, vamos começar essa revolta. Essa revolta não começava nunca, tá certo? O tempo foi passando, e o senhor, vocês devem conhecer do tempo de estudante, Joaquim Silvério dos Reis, ele estava assoberbado com dívidas urgentes com a coroa portuguesa.
Ele não aguentou mais, o que ele fez? Ele foi lá e delatou o movimento, delatou as pessoas que ele conhecia e foi em companhia de mais 6 pessoas. Imediatamente foram presas 29 pessoas. Eles foram levados, naquele tempo não tinha estrada, eles andavam de burro, eles foram levados de Ouro Preto até o Rio de Janeiro, através desse tipo aí. Isso aí é o Padre Rodolfo de Amoedo, não sei que lugar que está colocado, mas é chamada Jornada dos Mártires. Então 29 pessoas foram presas. Quando isso aí passava em alguma cidade daquele caminho real, a comoção que causava era a seguinte: as pessoas simplesmente se trancavam, ninguém queria se comprometer com nada. Então muita coisa que existia em termos de confidência, em termos de documento, em termos de carta, em termos de relatório de maçonaria, simplesmente foi destruída. Se alguém deixasse rastro, ia ser envolvido nessa história. Quanto tempo durou? O quê? A caminhada? Uma semana pelo menos, né? Não houve nenhuma manifestação, então? Não, ninguém tomou favor. Tá? Peraí, só quase que eu pulei um aqui, não está certo. O Tiradentes, então, foi levado, primeira vez que ele foi ouvido em audiência foi em maio de 1789. Tá certo? A Revolução Francesa ia começar em julho daquele mesmo ano. E a partir daí ele ficou preso incomunicável. Esses 29 réus tiveram sentenças diversas, tá certo? 3 foram condenados à forca. E os outros todos, eles foram segregados para, naquele tempo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, saíram do Brasil. As pessoas iam lá na cidade que eles moravam, destruíam a casa e botavam sal grosso no terreno. Os descendentes foram todos, vamos dizer assim, até não sei quanta geração ia ficar comprometido. Então muita gente se modificou, mas a sentença vem em cima disso. Isso aí é um trecho da sentença do próprio Tiradentes, tá certo? Sendo tal a maldade e prevaricação destes réus que sem remorsos faltaram a mais encomendável obrigação de vassalos e de católicos, e sem horror contraíram a infâmia de traidores, sempre inerente e anexa a tão enorme e detestável delito. Tá certo? Então, a partir daí, essa sentença, isso aí já na parte final. Maio foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira audiência. Ele só foi realmente, a sentença final só veio praticamente 3 anos depois. Tá? Isso aí aconteceu, então a partir daí, o que as pessoas faziam? As pessoas começaram a se isolar cada vez mais disso, e ele passou a ser o que nós chamamos de um mártir da independência. Aquele quadro ali de Pedro Américo, isso aqui eu não sei de quem é. Essa história que ele era barbudo, não confere, ele só ficou com barba no período que ficou preso. Mas uma coisa interessante, quando ele foi chamado a julgamento, todos os contatos que ele tinha feito, principalmente no Rio e aqui também em São Paulo, esses contatos, ninguém perguntou nada sobre isso. Por quê? Porque alguns dos juízes, tá certo, também faziam parte dessa conspiração. Ela era uma coisa secreta. E ficou-se com medo do seguinte, que seriam tantos nomes e haveriam tantas prisões que causariam outro tipo de rebelião no Brasil. Então, com tudo isso, cada vez mais ele foi guardando a culpa para ele. Ele já tinha aquela fama de falar muito. Então, quando ele chegava para depor, ele também falava muito. Então, ele passou por ser o quê? O principal organizador e o principal aliciador de toda aquela revolta. Então ele tomou para si só todas aquelas situações. A primeira audiência dele foi em maio, no mês de junho. O Visconde de Barbacena, naquela época tinha título de nobreza, ele instaurou um auto chamado Devassa. Então, através dessa devassa, foi tudo guardado, tudo registrado, e esses documentos quase foram perdidos, foram achados no porão do Ministério, lá em Brasília, na década de 60. Se não fosse uma alma piedosa que achasse isso, pouquíssima coisa nós saberíamos. Já sabemos pouco, muito menos sobre essa parte da Inconfidência. Então, ali tem todo o registro daqueles autos, todos os nomes ligados a esses 29 réus.
Então ele foi condenado e a sentença dele seria a morte por enforcamento e depois teve o corpo esquartejado. A cabeça foi levada para Vila Rica, atual Ouro Preto, e, por curiosidade, desapareceu. Da noite para o dia, essa cabeça de Tiradentes desapareceu. Ninguém sabe. Essa frase foi dita por ele durante o interrogatório. Se todos quisessem, poderíamos fazer do Brasil uma grande nação. Ele falou isso praticamente em 1789. Se ele dissesse isso em 2015, estava defasado no tempo? Não estava, não é? Então aí nós começamos a pensar até que ponto essas coisas ainda repercutem na nossa consciência. Foi um movimento que aconteceu tanto aqui no Brasil quanto na França. E ele deixou então esse legado e ele virou um mito. Qual o legado que ele deixou? Ele deixou esse legado de dependência, de querer realmente fazer alguma coisa maior em termos de país. Ele começou a ter uma noção de Brasil. Eu, particularmente, dentro das minhas conjecturas, eu acho fato que essa Inconfidência não deu certo por dois motivos. O primeiro deles, ela não tinha consciência do Brasil por inteiro. Eles só observavam aquele aspecto daquela região de Minas. Então, possivelmente, se eles tivessem se tornado independentes, o Brasil hoje não seria essa nação que nós temos. Tá? Eles teriam feito uma nação independente menor. Eles não tinham o conceito de brasilidade que nós temos hoje em dia. E outro aspecto é que eles também não apoiavam a libertação dos escravos, porque a maioria era fazendeiros e eles precisavam daquela mão de obra. Então esses dois aspectos pegaram muito. Mas de qualquer maneira, o Tiradentes, se não em Inconfidência, mas o Tiradentes em si, ele virou um mito e ele deixou esse legado. Agora, quem é que podia me dizer por que ele virou um mito? Alguém arrisca alguma coisa? Associação com Cristo, né? Hã? O pessoal fala Foi isso. feito propositalmente, né? Eu li que a barba seria impossível ocorrer na época, porque todo detento, por medo de um problema de piolho, de higiene, não havia. E ele sendo militar também não havia chance de ter essa barba. Não faria, né? E o próprio quadro, né? O próprio quadro comportou todo um reforço de massa. E essa revolução ela poderia ter acontecido, tá certo? Podia ter se realizado, mas não aconteceu. Ela quase aconteceu. Nós não vamos saber nunca qual é o país que esses homens imaginavam. Qual é o tipo de situação eles tinham contato, tanto com aquelas correntes francesas de pensadores, que vocês sabem que existiram bastante, quanto com as correntes maçônicas americanas, tá certo? Eles tinham contato, a maçonaria do Brasil naquele tempo era muito forte, e nós não sabemos o que é que eles iriam fazer. Mas ela vai sempre deixar uma dúvida em todos nós, é o Brasil que poderia ter sido. E esse Brasil que poderia ter sido, aquele Brasil que, se todos quisessem, poderia ser um grande país, ele ainda está, vamos dizer assim, na nossa meta oficial. Todo mundo ainda espera. Então, eles deixaram esse legado, ótimo, tá certo? Mas isso aí, o principal que vai passar para nós vai ser o seguinte, vai ser esse conceito de liberdade. Ele só falava aqui em liberdade, liberdade da coroa portuguesa. Mas na Europa o vento já soprava com mais duas palavras, vocês sabem quais são: igualdade e fraternidade. Até hoje essas coisas não foram implantadas no mundo. Até hoje nós ainda continuamos, de certo modo, a viver uma espécie de uma sociedade colonialista. Então, por isso tudo é que esse valor aí começou a crescer através de certo tempo. Ele jamais ia supor, tá certo? Isso aí, ele foi preso em maio, no mês de junho. No mês de junho, o Visconde de Barbacena, ele instaurou essa derrama, começaram esses interrogatórios que demoraram 3 anos até a sentença final, tá certo? Os outros 2 condenados à forca foram perdoados. Ele não foi, a coroa portuguesa fez questão de não perdoá-lo.
No mês de agosto estourou a Revolução na França em julho a Revolução na França, em agosto foi lançado aqueles direitos humanos, tudo isso no mesmo ano. Só tem que uma vez Tiradentes preso, ele ficou incomunicável, então ele ficou sem saber o que tinha acontecido no mundo. Que aquela estrela, vamos assim, do iluminismo que ele começou a querer plantar no Brasil, ele não estava sabendo que já tinha nascido em outros locais. E ele jamais iria supor que 33 anos depois, de 1789, a independência do Brasil fosse proclamada aqui em São Paulo, né? Vocês sabem disso, fosse proclamada por um homem que depois se tornou rei de Portugal. Então isso aí a gente habitua de ouvir, mas se parar para pensar exatamente, como é que uma pessoa que vai ser rei de um país, primeiro ele faz a independência da colônia mais rica e depois vai falar ser o rei daquela nação. Tá certo? Foi Dom Pedro I, nós sabemos todos que também tem muita ligação com nossa obra, e praticamente um completou o trabalho do outro. Tá certo? Então esse Brasil que vai começar, quem é que lembra aquela frase? Ou ficar a pátria livre, ou morrer no Brasil, obrigado. Pelo amor. E nós sabemos então que isso ainda continua a ser uma realidade. Ele também sentou um dia no piano, Dom Pedro I, compôs essa canção. E ele deve ter ouvido falar dessa parte da Inconfidência. Só tem que ele, como rei, ele não podia compactuar com isso, porque ele fazia parte dos interesses da coroa também. Fica uma situação bem difícil. Mas aquela centelha de liberdade que vibrava em um, vibrava no outro também, isso aí começou a se incendiar. Agora, por que de repente parou? Fica aquela grande pergunta, né? Quando chegou a República foi um banho de água fria das pessoas, um pouco mais tarde, demorou, mas as coisas não vão acontecendo. Quem vai fechar essa história para nós? Parou aqui, não. Desculpa. Quem vai fechar essa história para nós é o Cagliostro, daqui a pouco na outra parte. Vocês querem continuar ou a gente faz um intervalo? O que vocês preferem? Então a parte ligada ao Tiradentes seria essa. Eu acho que ele está soltando. Vem para trocar a pilha aqui. Não tem. Ele pediu para seguir direto, tá? Vamos lá então. Oi, Esse break que o Brasil sempre tem, questão convencional de ter a possibilidade, a capacidade de ser um país ótimo para todos, assim, mas tem sempre breca na evolução, uma questão kármica, isso, que sempre breca o Brasil. É complexo. Você lembra o que o Jânio Quadros falou quando ele anunciou das forças ocultas? Forças ocultas, é. Pois é, está ligado com quem? O arcano 18. Tá? O tarô convencional. Essas figuras hoje, tá? Vamos acabar aqui no final, se você quiser a gente volta, você vai pegar uma percepção melhor. Vamos lá então, desculpa, eu esqueci o microfone. Agora o nosso tema vai ser, eu coloquei essa aí, Revolução e Revelação, tá certo? Aqui no Brasil falava-se muito de liberdade da coroa portuguesa, mas na Europa já vigorava isso aí. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, assim que eu cheguei lá em Maria da Fé para falar essa parte, eu comecei com essa parte lá, o rapaz pediu licença, levantou, botou a mão em cima do jeito lá e falou que isso aí é coisa para elite.
que pobre nunca vai ter liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês concordam? Entendeu o que ele fez? Ele simplesmente fez isso aqui, ó. Ele tapou o G e o A, aí fica a palavra elite. Sim. Querendo dizer que isso aqui é coisa só para uma elite privilegiada, que tem direito a processo, advogado, tudo. Vocês acham que isso aí vale? Não vale, né? Dentro do conceito imediato, talvez sim, mas a longo prazo isso aí vai ser inconcebível. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Aí eu vou lá no protocolo do Sião, está escrito o seguinte: são 3 mentiras que nós inventamos para enganar a humanidade. Aí vem aquele ponto de interrogação: será que isso aí pode existir? Será que isso aí não pode existir? Tá certo? Então nós vamos ver agora alguma coisa ligada já dentro do aspecto da nossa doutrina biótica com a Revolução Francesa. No final eu volto nesse tema, e se vocês fizerem o favor, deem as suas opiniões também, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que se fala em Revolução Francesa, se fala em Flor de Lis. A Flor de Lis era um símbolo da França, tá certo? Ela apareceu na França, a primeira vez que se tem notícia da Flor de Lis na França é em 1206, com o rei Luís VIII. E a partir daí ela seguiu até a época da Revolução Francesa, tanto quanto símbolo da dinastia dos Bourbons, também como símbolo da própria realeza francesa. Só para vocês terem uma ideia, essa foto aí foi batida na Catedral da Sé de Braga, uma cidade portuguesa. E lá em Portugal tem um ditado, ela vai confirmar, quando alguma coisa é muito antiga, eles falam que é mais velha que a Sé de Braga. Sabe? Porque foi a primeira igreja feita em Portugal. E quando a Sé de Braga foi feita, no terreno, foi desenterrada essa Flor de Lis aí. Isso em solo português. Então ela já tinha uma expressão muito grande na Europa também. Acredito até que ligada a alguma ordem iniciática que ainda não foi muito divulgada, eu pelo menos não conheço. Então, só de curiosidade, então vamos ver o aspecto da Revolução. A Revolução eu tive o aspecto antes e eu tive o aspecto depois. Tá certo? Todo mundo já deve ter ouvido falar em Napoleão, alguns talvez não conheçam a figura de Richelieu. Richelieu foi um nobre francês e tanto um quanto o outro, eles fizeram, vamos dizer assim, uma espécie de associação com aquelas criaturas ali em cima. Cunaton, Paracelsus, Cagliostro, Lao Tse e Mozart. Aí, se olhar lá nos nossos estudos, o professor, no tempo de Daranda, em 1928, ele se intitulava O Discípulo Catalbey. Foi quando ele escreveu o livro das Linhas do Pramanta, ele deixou lá bem claro: a personalidade de Catalbey é composta de 7 personalidades. E essas aí são as 7 personalidades. Então, você ser um 7º da personalidade de Catalbey já é muita coisa. E tanto esse anterior quanto aquele posterior, eles fizeram parte disso. Quem participou do processo revolucionário na França foi Cagliostro, também fazia parte de um 7º, mas ele participou quase que de maneira oculta. Ele não teve atuação tão declarada quanto Richelieu e Napoleão. Richelieu foi um homem nobre, de origem nobre, tá certo? Ele era padre, ele era político, ele fazia uma série de coisas, mas acima de tudo ele defendia os interesses da França. A única grande vantagem que ele via era que a França se tornasse a maior nação da Europa, a nação mais poderosa da Europa. Ele, então, ele foi um mentor, ele foi um grande ativador de uma doutrina chamada absolutismo, que já existia naturalmente, até por questão de realeza, mas que nessa época se tornou muito mais forte. Absolutismo vai ser o seguinte: você vai pegar todo o poder do Estado e vai deixar na mão de uma pessoa só. É como se fosse um ditador hoje em dia, talvez, tá certo? Essa pessoa normalmente é um rei. Isso aí era usado na França porque acreditava-se que os reis eram de origem divina. Aquela expressão sangue azul, ela tem ligação, esse azul não seria porque vai abrir com o sangue azul, é que está ligado com hierarquias do segundo trono. Então, na verdade, os reis até uma certa época ainda tinham uma estirpe espiritual muito grande. Mas então ele fomentou todo esse conceito em cima de Luís XIV, que era um homem muito vaidoso,
a ponto de Luís XIV falar: o Estado sou eu. Então, qualquer cargo que existisse no país, qualquer coisa que houvesse no país, só era a pessoa nomeada, só era feito se o rei aprovasse aquilo. Por quê? Porque ele era o Estado era ele. Se ele quisesse ficar parado, o Estado ia ficar parado. Se ele quisesse fazer qualquer coisa, o Estado inteiro teria que fazer. O que isso aí gerou, então? Chegou a uma situação de intriga, não é? Desde o momento que a pessoa caísse na simpatia do rei, ela poderia o quê? Poderia angariar uma série de coisas. Então, por mais disparatadas que fossem as ordens de Luís XIV, as pessoas sempre apoiavam, achavam que era uma ideia de gênio. Por quê? Porque se o rei tomasse uma espécie de antipatia por aquela pessoa, ela simplesmente, por mérito ou por nobreza de nascimento, não ia conseguir mais nada. Tá certo? Porque era justamente a figura dele e não o valor profissional de cada um, não a competência para um cargo, não o esforço que a pessoa fazia, que ia levar o indivíduo a ter algum outro cargo maior. Eu não sei até que ponto Richelieu acreditava realmente nisso, ou até que ponto ele plantou isso aí para que a França pudesse chegar na situação que chegou. Mas o caso é que ele é conhecido como o grande mentor do absolutismo. Napoleão veio após a Revolução, tá certo? Surgiu um tempo depois, até nós vamos ver que essa família real veio para o Brasil, permitiu que Dom Pedro fizesse nossa independência, toda coisa que vai se ligando. Mas Napoleão também voltou com esse conceito de que ele era o Estado, mas já voltou numa outra situação. Por quê? Porque ele já tinha todo aquele precedente de revolução e estava querendo criar uma França para o futuro. Ele viu tanta corrente surgindo que, se ele não arregimentasse tudo em torno dele, a França praticamente ia se diluir. Tá certo? Então, esses dois aí começam o nosso assunto. Aí eu peço agora a atenção dos senhores. Lá em cima é livre direito de passar em francês, tá? Como é dito. O professor escreve assim, carta de revelação, mas para as letras L, a letra D e a letra P. Então, esse RP, tá? Agora eu vou começar a tomar muito vulto aqui conosco. Foi feita uma reunião 20 anos antes da Revolução Francesa pela maçonaria, a franco-maçonaria, numa floresta. Isso está muito bem narrado em livro aí. E a figura principal, que era o grão-mestre, ia parecer que ninguém conhecia. De repente chegou o Cagliostro e perguntaram a palavra de senha, que por direito era aquela, livre direito de passar. Ele simplesmente abriu a roupa e aquilo brilhou no peito dele. Então causou uma comoção imensa. Ele entrou na reunião, conversou com todo mundo e ele deixou essas palavras aí: eu peço 20 anos para destruir um mundo velho e construir outro novo. 20 anos que vem a ser 20 segundos da eternidade. E ainda achas muito. Porque quando ele falou que ia precisar de 20 anos para destruir a monarquia, as pessoas achavam que era muito tempo. E ele deu essa resposta. Só tem que quando ele fala, ele não fala em destruir a monarquia, ele fala em destruir um mundo velho e construir outro novo. Então aquela época de feudalismo estava começando a acabar. Agora daqui para frente eu vou deixar, eu botei isso aí só de advertência, mas para nós sintonizarmos, né, mais que os nossos assuntos são palavras de JHS. Sem a mística necessária, nossa obra se confundirá sempre com as coisas fugazes. E o que vem a ser essa mística, então? Eu ficar adorando alguma coisa? O que seria isso? Mística vai ser aquilo que eu vou precisar entender tanto com a mente quanto com o coração. Obrigado. Tá certo? Então, essa parte aí vai ser nesse aspecto. Então, não vai adiantar eu só ter um aspecto emocional, nem eu só ter um aspecto de raciocínio. Eu vou precisar dessa mística, principalmente nesses assuntos que nós vamos começar a ver daqui para frente. Tá certo? Então, voltando ao LPD, os primórdios do LPD, cada uma dessas letras aí vai contar uma história, tá? Uma sargenta de Gênova, ainda não é, Luís por direito, Lorenzo Paolo Domitiani e as mesmas 21 letras de Destruis e de Construis. Então, o que aconteceu? Houve um caso de adultério,
alguém da França, a história é longa, tá? No Memórias de um Médico. Alguém da França foi passar um período na Itália, conheceu um outro senhor, tá certo? O caso é que o casal acabou tendo um filho. Tanto o pai quanto a mãe, eles eram pessoas nobres. Ele mais tarde se tornou até grão-mestre de uma ordem lá na Itália. Mas eles tiveram uma criança. Essa criança, que é dita que tenha sido o próprio Cagliostro, ela foi abandonada numa sarjeta, porque seria um escândalo. E, quando a criança foi abandonada, o pai pediu que a mãe fizesse numa camisola e bordasse essas três, aquela frase, Louis Portigueito, que em francês também vai ser LPD, justamente para mostrar que, quando fala que é Louis Portigueito, dá direito a que ele tem ligação com a Casa Real da França e que é um aristocrata, que é um pobre também. Essa criança foi recolhida por um adepto chamado adepto veneziano, tá certo? Foi criado, mais tarde voltou como Cagliostro e foi naquela reunião, pediu 20 anos. Então tudo isso aí, as histórias vão se concatenando. E ele veio com esse nome na face da terra de Lorenzo Paolo Domitiani. E o professor fala com muita clareza que seriam as mesmas 21 letras de Destruis et Construis. Por quê? Porque seria preciso destruir aquele mundo velho para construir um mundo novo. Então a missão que ele veio foi essa. Ele não veio como aspecto, vamos dizer assim, espiritual da lei, ele veio como aspecto temporal. Ele não veio como flor de lis, ele veio como suástica. Tá certo? E a partir daí ele começou a colocar as coisas em atividade. E o nosso teatro começa aí. A partir disso aí, então, nós vamos começar a ver algumas interpretações da sigla, variantes, perdão, da sigla LPD. A primeira está lá em cima, ligada com os montes, né, com a montanha sagrada, Lourenço para Baixa Dharma. Você já conhece. Essas três aqui, liberdade, poder, dever, lei, princípio, direito, lei, proporção, densidade, está adaptada à linha do Pramanta. Seria a linha mais política, seria a linha mais de legislação e seria a linha mais ligada ao aspecto científico, lei, proporção, densidade. Lux perennis Dei, nós também sabemos isso. E essa frase Lakshana Pax Dharana, que é muito citada em ritual, ela tem essa sigla de PD, não está ligada diretamente ao movimento da Revolução Francesa, por quê? Dharana eu sei o que é, Pax eu sei o que é, o que seria Lakshana? Eu também não sabia. Bom, Lakshana vai ser vamos dizer assim, um dos grandes mistérios da iniciação. Está funcionando? Tá. Lakshana vai representar os 32 sinais corporais do Buda. Helena Blavatsky fala que pouquíssimas pessoas conhecem isso. Então, como nós somos pessoas precavidas e inteligentes, nós observamos o seguinte, que esse LPD um dia, esse aspecto de Revolução Francesa, esse aspecto de poder temporal, vai chegar onde? Vai chegar no próprio Buda Maitreya. Estão vendo a associação? As coisas vão caminhando assim. Não é à toa que ele colocou esse Lakshana Pax Dharana, fez questão de colocar o LPD aí também. E o outro LPD que ele coloca é Lux Perennis Dei, que é a luz permanente, né, a luz imanente de Deus. Não sei. Pronto. Bom, e LPD vai nos interessar agora dentro do que nós vamos chamar de teatro da Revolução. Tá certo? Desde o momento que ele estava ligado com o poder temporal do rei do mundo, Cagliostro, então ele podia se dissociar um pouco da luz. Então era dito iniciaticamente que a flor de lis dos Borbões havia sido conspurcada, tanto no aspecto político, tanto no aspecto de intrigas da corte, tá certo? Alguém aqui viu um filme chamado Ligações Perigosas? Sim, não. O livro é melhor do que o filme, mas como as pessoas sabem. E tem outros também, vários, que mostram exatamente todo aquele tipo de intriga que havia dentro da corte francesa. Por outro lado, as forças contrárias também começaram a agir violentamente.
aquilo que era chamado como a batalha da deusa porca que existia na Ásia, mandou vários representantes para se encarnarem na França e serem as grandes cortesãs da corte francesa. Várias madames que vocês já ouviram falar, madame disso, madame daquilo, não vou citar não, porque vai virar aula de história. Todas elas ligadas com esse aspecto aí. Por quê? A França absolutista, tá certo? Na alcova você descobria os maiores segredos. Descobria de um lado, voltava para o outro, e toda aquela rede de intrigas cada vez maior foi se formando em cima de quê? De ambição, mais uma vez por dinheiro, e desse aspecto também ligado com ligações impróprias, tá? Que eles chamam no livro ligações beliposas, o autor. Então, a partir de tudo isso, tomou um tal vulto, que hoje em dia seria quase uma coisa irrisória para o grau que nós temos, que foi declarado isso aí, que a flor de lis deveria ser destruída com os pés, deveria ser esmagada com os pés. É por isso que lá atrás o professor falou que Tiradentes trazia monarquia esmagada com pele e osso, tá certo? Está ligado com essa frase também. E Lapuec desiste, tá certo? Vai ser a boneca que desiste. Isso aí eu acho que é o mais cáustico dele, porque o Saint-Germain ele fez de tudo para convencer Maria Antonieta de que a França precisava tomar um outro rumo. E ela não aceitava de maneira nenhuma. Eu estive viajando agora nessa excursão aí do Pedro Pirola, e o hotel que nós ficamos lá em Paris, por coincidência, um hotel muito grande, muito bonito, tinha um pátio interno com uma placa imensa. A placa dizendo que naquele hotel, 10 anos antes da Revolução, ela tinha se encontrado com um general chamado Lafayette, que tinha vindo dos Estados Unidos já com essas ideias de iluminismo. Cagliostro, o Saint-Germain, por sua vez, a própria camareira da rainha tinha que ser uma nobre também. Uma marquesa chamada Marquesa de Lamballe. Ele conseguiu que essa marquesa fosse nomeada camareira da rainha. E ela era, ao mesmo tempo, a sacerdotisa da ordem iniciática que ele tinha, ela que tomava conta dos rituais, exatamente para que Maria Antonieta pudesse tomar um outro rumo naquela vida. Mas a parte pessoal, a parte humana, a parte do ego, embora fosse uma criatura profundamente ligada com a obra já de outras vidas, tá certo? Já tinha sido até numa vida anterior mãe dos próprios gênios espirituais, mas ela não cedeu àqueles ouvidos. A coisa foi, aqueles apelos, perdão, a coisa foi tomando um certo vulto que até o momento em que Saint-Germain falou isso. Lapuec desiste. Então a boneca desiste de quê? Desiste de ser salva. Tá certo? Então ele entregou ela naquele karma coletivo que ele estava vendo que ia acontecer dentro da França. Agora, se eu trago um paralelo para nós, para o dia de hoje, o que acontece? O mestre interno avisa. Chega um momento que ele faz o quê? Não adianta mais. Tá certo? Então é questão de todo mundo pensar e meditar sobre isso. Às vezes pode-se ter muito potencial, mas isso aí fica totalmente filtrado. Por quê? Pela vaidade, pelo próprio ego pessoal. Isso aí é inerente à iniciação de cada um. A Maria Antonieta teve encontros com o próprio Saint-Germain, ele fez apelo, tá certo? Essa marquesa também vigiava, aconselhava ela, contava tudo que ela fazia para o Saint-Germain. Ela teve contato com esses militares que foram até a América, ficaram deslumbrados com aquela corrente iluminista, queriam que o rei implantasse alguma coisa, mas ela não tomou partido nenhum. Por quê? Porque ela também se absorveu com aquele aspecto do absolutismo. O Estado sou eu. Então ela achava também que ela poderia e ela deveria tomar conta de todo o Estado. Só os favoritos dela, vamos dizer assim, as pessoas que gostavam, é que teriam alguma chance de cargo, alguma promoção. E agora embaixo o professor colocou também, isso aí vai ter muito a ver com todos nós, que nós deveríamos sempre procurar transformar os livres partidos dolorosamente em luta pelo dever. Tá? Você pode olhar a carta revelação, o artigo de Mariana, qualquer coisa, e poucas vezes vai achar tanta coisa dita com tão poucas palavras. O que ele está querendo mostrar aí?
Nessa nossa viagem agora, o venerável Hélio passou muito mal. Não sei se é uma experiência. Depoimento pessoal meu. O venerável Hélio passou muito mal em Paris. Tem alguém aqui que foi assim? Foi ela? Você não foi lá, né? Não. Então a esposa dele, a venerável Lísia, chegou e falou que achava que ele passava mal por causa que ele, de certo modo, sintonizava com tudo que as pessoas da obra haviam sofrido durante a Revolução Francesa, lá na França. Tá certo? Então ele absorvia aquilo e ficava sentindo mal. E ela mesma disse que era a segunda chance que ela dava a Paris, não sei o quê. Tá? Você estava lá em Sintra quando ela falou isso, não é? Estava perto, pois é. Ela já falou isso mais tarde em Sintra. Bom, o caso é o seguinte: esses lírios partidos dolorosamente, eles vão envolver a todos nós. Tá certo? Praticamente todas as pessoas da sociedade, tá certo? Irmãos de série interna, talvez não de agora, mas a cada primeira linhagem que acompanhou o professor, tiveram atuação dentro da Revolução Francesa. Aconteceu. O livro foi partido. Não tem retorno, acabou. Qual é a maneira de você redimir isso aí? É exatamente através do que se chama luta pelo dever. Que dever vai ser esse? Que luta vai ser essa? Alguém se candidata? Não? Hein? Quer falar alguma coisa? Não se preocupar com o bem e o mal, no teu caminho do meio. Mas tem muita variante aí, né? Se cada um falar, vai acrescentar alguma coisa bonita. Mas essa luta pelo dever, ela vai ser exatamente o contrário daquela La Poésie. Ela se deixou vencer. Ela não lutou, ela deixou o dever para trás, que era o dever de cuidar da França. E isso aqui vai ser exatamente a pessoa se esmerar cada vez mais. No final eu fecho melhor. Então esses lírios partidos dolorosamente, quem foram esses lírios? Na verdade fomos nós, foram as nossas consciências, foram, vamos dizer assim, as nossas vivências anteriores, que o partido foi interrompido, foi, vamos dizer, guilhotinado, né, separado divino do terreno, de uma maneira muito dolorosa, que repercutiu, criou também um karma para várias pessoas. Então é dito até que toda aquela população mais humilde das cidades do sistema geográfico, às vezes você vê aqueles andarilhos na estrada, são exatamente pessoas que tiveram muita empáfia, muita soberba na corte francesa e agora passam uma encarnação de provação para se libertar de todo aquele orgulho que tinham de vidas anteriores. Então, o jogo, vamos dizer assim, da lei é muito grande, nós não podemos compreender isso tudo, mas então essa luta pelo dever de cada um é que vai realmente redimir aquele aspecto de revolução. E essa revolução ela veio para implantar o quê? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então essa luta pelo dever ela tem a ver com isso também. Ok? Falar um pouco agora sobre Maria Antonieta e Luís XVI. A flor de lis dos Bourbons, tá certo? Flor de lis, vocês lembram que vai ser o emblema espiritual da própria lei, tá certo? E a flor de lis dos Bourbons, no caso, seria a máxima, ele era o herdeiro natural e ela foi a rainha escolhida por ele. Luís XVI teve uma vida meio conturbada. O pai dele faleceu cedo, ele foi criado pelo avô, Luís XIV, que por sua vez não podia ser contrariado em nada, porque ele era o Estado sou eu, quem que ia contrariar o Estado? Então, o garoto já viveu cerceado. Quando ele tomou esse poder, quando ele cresceu, ele era uma pessoa que tinha sido criado completamente desfocado da realidade da França. Ele só vivia nos palácios franceses, principalmente Versailles, cercado de nobres, não tinha a mínima noção do que seria pobreza. Quando ele tinha 15 anos e ela tinha 14 anos, o casamento dos dois foi arranjado entre a casa dos Bourbons e a casa dos Habsburgo da Áustria. Então ela foi morar na França, tem até uma cerimônia muito esquisita, porque quando ela atravessa a fronteira, vai entrar na França, ela não pode trazer nada da Áustria. Então ela entra completamente despida, protegida por umas freiras, mas roupa nenhuma, joia, nada, ficou tudo para trás.
Mesmo acontecendo isso, ela sempre foi considerada pelos franceses como estrangeira. Ela era uma rainha de fora, ela sempre falou francês com acento meio germânico, não chegou a ser fluente, e isso aí era muito mal visto pela própria corte. Então eles pela frente, obviamente, idolatravam e por trás debochavam muito de Maria Antonieta. Ela foi uma pessoa que teve uma vida muito solitária, viveu guardada, deve ter gostado do marido durante um certo período, deve ter tido um casamento feliz, mas no caso eles foram os dois grandes, vamos dizer assim, sacrificados em todo esse processo de revolução. E esses daí são os dois grandes artífices da revolução, Cagliostro e Saint-Germain. Eu já dei aula sobre esses assuntos de Revolução Francesa e grau na sociedade muitos e muitos anos, e os alunos sempre perguntam quem é Cagliostro, quem é Saint-Germain. Isso aí é um metabolismo muito complexo, tá certo? E o professor diz que muitas vezes os dois trocavam de posição exatamente para confundir os inimigos. E ainda vai ter um outro personagem, o terceiro, que vai ser o José Bálsamo. Alguns acham que o José Bálsamo é Cagliostro, que Cagliostro é Saint-Germain, então o José Bálsamo é Saint-Germain também. O professor diz numa carta de 51 que são três pessoas distintas. Agora, como um agia em função do outro, isso aí é um metabolismo que, pelo menos no nosso grau evolucional, ainda não está muito claro. Alguma coisa parecida com o que aconteceu no Gólgota, com o Jeffersus, o Krivatsa e o Jairo, tá certo? Cada um assumiu o papel no momento conveniente. Eles foram os grandes artífices. Esse aqui, como sendo um sétimo de Catalbey, como estando ligado ao aspecto temporal, e esse aqui estando ligado ao aspecto espiritual do próprio Rei do Mundo, tá certo? Esse aqui ligado a Lis, esse aqui ligado a Swastika. Eles então agiram em conjunto, cada hora que uma precisava prevalecer em função da outra, ele aparecia mais, mas eles é que começaram a causar todos esses novos ventos de revolução na França. E aí nós chegamos no famoso dia 14 de 7 de julho, né, de 1789. Só para a gente situar um pouquinho no espaço e no tempo, nesse mesmo ano, no mês de maio, Tiradentes havia sido preso no Brasil. Tá certo? Então, a partir do momento que Tiradentes foi preso, que pregava essas ideias de iluminismo, e também iria fazer uma revolução que não seria desses modos, obviamente, mas ele ficou sem saber que tudo isso aí tinha acontecido. Esse dia chegou na história humana, é conhecido como a queda da Bastilha. Tem um autor inglês que escreveu um livro muito bonito sobre a Revolução Francesa, e ele definiu muito bem essa data. Ele fala o seguinte, que qualquer instante, por mais ínfimo que seja, ele é sempre aquele momento que separa duas eternidades. E nenhum instante foi mais surpreendente do que esse, porque ele realmente separou duas eternidades. Aquela exploração do homem pelo homem que havia, né, declaradamente na história humana, e a partir daí se criou aquele outro conceito de direitos humanos, que vai abrir campo para todo o nosso trabalho. Olhando agora historicamente, foi muita audácia do povo francês, naturalmente, sem apresentar uma liderança maior, surgiu aquele movimento coletivo e eles simplesmente se insuflaram e destruíram essa fortaleza que era a prisão política que havia na França. Essa data então é considerada como a queda do feudalismo no mundo. A partir daí é dito que nenhum rei da Europa nunca mais dormiu em paz. Porque nada impedia, por exemplo, que o rei da Prússia, que o rei de Portugal acordasse com o povo todo também, como a Revolução dos Moldes da Francesa. Começou a Revolução. Aí são duas associações interessantes que sempre vêm à nossa mente sobre a Revolução Francesa. Esse aqui é o autor da Marseillaise,
chamava Roger de Lisle. Só tem que a Marselhesa foi composta em 1792. Já teve caso de irmão aí que diz que sonhou que estava entrando na Bastilha cantando a Marselhesa, e isso é inviável, não existiu. É uma coisa pessoal da pessoa. Tá certo? Mas nós sempre associamos a Revolução Francesa com a Marselhesa. Por quê? Ela é um hino que definitivamente mexe com toda a pessoa. Toda a pessoa, a estrutura da pessoa, quando escuta aquilo bem tocado, bem interpretado, no momento certo, fica empolgada. Isso aí se deve por quê? Porque ela faz parte do, nós vamos chamar, se é que tem esse nome, de hino nacional de Agartha, ou hino de Agartha. E dele deriva todos os hinos marciais do mundo, de todas as nações. Tá certo? Esse que nós conhecemos como Ladakh Sherim, que nós cantamos há tempo no tempo, isso é apenas um estribilho do verdadeiro hino. Tá certo? E a Marselhesa contém acordes desse hino, como o nosso hino, principalmente aquela abertura do hino nacional brasileiro, também contém alguma coisa. Por isso que vibra, quando a pessoa tem alguma ligação maior, isso aí vibra com o aspecto interior de cada um. Tá? Então ele, obviamente, foi inspirado, e parece que ele era um açougueiro de Marselha, só compôs essa música, nunca mais compôs nada, e compôs essa música de um dia para o outro. Como ele chama? Roger de Lisle. Tá? E desse lado aqui foi colocada a guilhotina. Ô, Elcio, Foi. se eu não me engano, a Marselhesa teve uma época que a gente estudava ela na escola mesmo. Todo mundo tinha que aprender. Né? E não sei se isso era no mundo inteiro, mas eu acabei estudando dentro de uma matéria, era dentro do currículo, era curricular. Só a Marselhesa. Só a Marselhesa. Colégio do Estado. Isso. E tinha francês, né? Nós tínhamos 2 anos. E tinha francês. Nós somos da geração francesa. Velhinhas ali. Pode seguir então? O outro lado aqui foi colocado a guilhotina. Isso aí é um desenho, uma reprodução, perdão, do próprio guilhotinamento da Maria Antonieta. A forma. A Maria Antonieta. Então, a cabeça já foi cortada, alguém está mostrando essa cabeça para a multidão. E aí vem aquela famosa estrofe. Como é que um povo conseguiu ter audácia de matar o seu próprio rei? Eram criaturas, tá certo, habituadas a gerações e gerações a esse conceito de feudalismo, que o rei era a figura máxima. E eles, de repente, chegaram e se rebelaram contra isso. Revolta desse tipo só havia acontecido 2 vezes na humanidade em termos de grandeza. Foi no Tibete e foi na Atlântida, tá certo? Dessa vez não envolveu diretamente os gêneros espirituais, mas também foi uma coisa que marcou muito em termos de história espiritual da humanidade. Esse simples ato de guilhotinar significa o quê? Que eu separo a cabeça do resto do corpo. Então é como se eu separasse o quê? A razão da emoção, tem uma série de interpretações. Eu corto aquela ligação que haveria, que é a antacaranda, né, entre o divino e o humano. O professor diz que foram 432 mil pessoas guilhotinadas. A história oficial fala em termos de 48, 52 mil. Possivelmente esses 432 mil sejam um padrão canônico que ele colocou. Isso aí foi um instrumento criado na época da Revolução Francesa por um senhor chamado Guillotine, que acabou morrendo guilhotinado também. E a função disso aí exatamente naquela época, talvez por restrição de outros cargos, de outros eventos que aconteceram na história humana, foi que é um processo que permitia essa separação do divino com o terreno. Acredito eu que isso aí para acelerar alguma coisa em termos de evolução de uma das pessoas. Como eu não sei, mas alguma razão teve. Esse padrão 432 mil pessoas está ligado com o valor canônico da própria Terra nessa fase atual da evolução. Aí a Praça da Concórdia em Paris, bateram e eu peguei a foto,
é o lugar que está mostrando onde foram executados tanto a Praça da Concórdia atualmente, era a Praça da Revolução e antes era a Praça Luís XV, onde foram executados Luís XVI e Maria Antonieta. Tá certo? Que vai ser aquele pátio ali da transparência anterior, ele foi montado em cima do lugar onde tem essa praça atualmente em Paris. Isso foi uma audácia imensa. Hoje nós olhamos, nós não temos noção do que foi um povo se revoltar contra o próprio rei e sacrificar esse rei dessa maneira tão brutal. Agora, voltando àquela famosa variação do LPD, da Poeta Existe. Saint-Germain tinha divertido Maria Antonieta. Não foi uma nem duas, foram várias vezes. Quando ele falou aquelas 3 letras, quando ele disse aquela frase, ele deixou o silêncio, ele a deixou abandonada à própria sorte. Poderia ter acontecido de uma outra maneira essa história toda, mas não teve condição. Se a própria família real cedesse alguma coisa, desse mais algum direito para os franceses, a França não era naquela época essa maravilha que é hoje, tá certo? Acho que foi 10 anos antes da Revolução Francesa, que teve um inverno muito mais rigoroso e 1/6 da população de Paris morreu de frio e de fome. Certo? Não tinha rua calçada, não tinha esgoto, mas se eles tivessem melhorado alguma coisa, talvez isso aí não tivesse chegado a acontecer. Se o iluminismo chegasse, vamos dizer assim, pela porta da frente, de comum acordo com o absolutismo, mas isso sempre é muito difícil, quase impossível. E aí o René Guénon, se referindo à liberdade, igualdade e fraternidade, ele deixou essas palavras para nós. Todos os desejos, todas as esperanças que essas 3 ideias, liberdade, igualdade e fraternidade, faziam nascer, acabaram por se cristalizar em torno de uma ideia central, a dos tempos messiânicos. Tá certo? Então agora a gente pega todo esse aspecto de história, todo esse aspecto de política e vamos olhar sobre uma ótica de dentro da nossa obra. Isso aí gera anúncio de quê? De uma nova era que iria começar a probabilidade. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Então, esses tempos messiânicos, as pessoas começaram a ver o seguinte, que eles poderiam chegar se essas 3 ideias se implantassem no mundo. Mas eu falei com os senhores que o iluminismo vai ser a mobilização do uso da razão para melhorar a sociedade. Tá certo? E essa mobilização do uso da razão vai ser diferente para cada um de nós. Então, tanto o conceito de liberdade, quanto o conceito de igualdade, tanto o conceito de fraternidade, cada um deles começou a entrar em divergência com os vários grupos filosóficos que surgiram na França. Eu posso, por exemplo, liberdade, igualdade, fraternidade. Então eu posso ter liberdade de executar uma pessoa que eu não gosto, que eu tenho um desafeto. Tá certo? Seria certo isso? Pois é, então você tem que começar a se restringir numa série de coisas. É por isso que nos protocolos do Sábio de Sião está escrito que liberdade, igualdade e fraternidade são 3 mentiras que nós inventamos. Lembra que eu falei isso antes? São 3 mentiras que nós inventamos para iludir a humanidade. Dizem que liberdade, fraternidade e igualdade virou capitalismo, socialismo e comunismo. Pela deturpação da... Quem falou isso? Ele falou? Não. A Demaramos se divulgava isso. É que eu vi isso pela psicanálise mesmo, que é a questão dessa deturpação que o povo acabou levando por essas 3 mentiras. Bom, então, esses 3 aspectos, eles então começaram aqui. Começou a haver uma confusão do que seria liberdade e libertinagem. Tá certo? Então, as maiores loucuras, as maiores atrocidades se praticaram na França pós-revolucionária. Pessoas que não eram religiosas, uma série de situações
Tudo isso aí porque eles achavam que seria liberdade. Então, você tem um filho e está estudando, o menino acha que não precisa mais ir à escola, ele tem liberdade de não ir à escola. Tá certo? Ele tem liberdade de usar uma droga ilícita, ele tem liberdade de fazer uma série de coisas, e os adultos também. Isso aí não vai criar uma sociedade, vai criar um caos. Então foi baseado nisso que essas forças contrárias botaram esses conceitos para as pessoas confundirem liberdade com libertinagem. Mas nesse mesmo livro diz a liberdade que eles usam dentro da confraria deles, que vai ser esse próximo aqui. Tá certo? A definição de liberdade, o livro é esse, Protocolo do Sábio de Sião. A verdadeira liberdade consiste na inviolabilidade da pessoa que observa, honesta e exatamente, todas as leis de vida em comum. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Os protocolos do Sábio de Sião também foram usados pelos nazistas, né? Foi. Houve, A história é conturbada, né? como tudo é dual, peculiar, a intenção talvez não tenha sido essa, mas a intenção de quem está escrita não era ser usada de uma forma antissemita, né? Assim como Nietzsche. É o uso da razão para transformar a sociedade, só tem que usar de maneira Porque muita gente diferente. foge de ler o protocolo em função dos nazistas terem usado. Muitos não querem nem ler o livro. Bom, então vou repetir aqui: a verdadeira liberdade, a pessoa que observa honesta e exatamente todas as leis da vida em comum. E quem é que me dá uma definição de obiose? Quando alguém chega e pergunta: o que é obiose para vocês aqui na frente? Sempre passa um, né? E o que vocês respondem? Que está escrito? Obiose é a ciência. Sim, a ciência da vida. Tá certo? Isso, vai que vai saindo. Pode falar mais. Viver em harmonia. Com as leis universais, né? Tá certo? A ciência do bem, do bom e do belo. Se harmonizar. Então ele colocou aqui mais em termos de sociedade, mas a gente vai ver que, se eu pegar isso aqui, se eu só mudar aqui, observa honesta exatamente todas as leis opióticas da vida em comum. Ficaria mais bonito, não é? Ficaria mais adequado. Mas aí, quando você observa alguma coisa opióticamente, você está levando uma série de fatores atrás. Você já está com a sua razão mobilizada para mudar a sua estrutura interna. Então é a partir disso aí que essa liberdade vai começar a tomar efeito. Tá certo? E nós estamos um pouco longe disso. Por quê? As pessoas sempre falam, por exemplo, vem de cima, né? Mais uma vez a situação atual. Pode falar. Desculpa interromper. Eu acho que tem um triângulo aí, um triângulo quilátero, né? Seria uma matemática, né? Você teria que ter a liberdade, a igualdade e a fraternidade com 3 módulos de forma equilátera. Você falou em liberdade. Se eu tiver uma liberdade em excesso, eu vou entrar no direito do outro. Então, essa minha liberdade, ela tem que ter um norte. Ela tem que ter um norte chamado fraternidade. Né? Princípio. Então, não é um princípio sozinho. É um princípio que ele é trino. A unidade de essência, trino e manifestação. A partir do momento que ela se manifesta, e ela é certa em evolução, essa trindade ela tem que ser equilátera. Se não for, é que nem a sinarquia. Você tem que ter a meritocracia, a sincronicidade e o terceiro aspecto. São três aspectos, né? Meritocracia, sincronicidade e a ética. Se você faltar um desses aí, você não tem sinarquia. Agora, você falou do exemplo de ter sido tomada a Bastilha. E o culpado maior não foi o povo, foi o governante que não ouviu o povo. Não tem a dúvida. Quando você falou da Maria Antonieta, quando foram, acho que foi São Germão, não sei se foi Carlos, falou para ela: o povo não tem o que comer, o povo não tem pão. O que ela falou? Biótico, né? Mas você nota bem uma coisa, aquilo que eu falei do isolacionismo, tanto dele, ela também passou por isso. Então,
eles não tinham noção do que era miséria, eles não tinham noção do que era fome. Entendeu? Uma coisa bem inerente. Você entendeu? Não tinha, não passava no raciocínio deles. Foram criados dentro de uma bolha. E era o seu próprio mundo. Exatamente. Tá certo? Agora, eu estou enfatizando mais a liberdade aqui, porque ela é um conceito, vamos dizer assim, mais fácil de ser explorado. Obviamente, elas vão andar em tríade por causa dos tempos messiânicos. Mas a liberdade é uma coisa mais palpável para nós. Assim, igualdade, fraternidade, ela já fica mais, como é que eu vou dizer, mais explícita. Fica mais fácil da pessoa dar uma definição. Agora, esse aspecto da liberdade é que eles pegavam e arrastavam os povos. Pode passar para o próximo, então? Está quase acabando. Tá. Peraí, deixa eu ver se eu pulei algum. Desculpa. Bom, então essa vida em comum ela tem que ser respeitada bioticamente. Tá certo? Quando se respeita uma vida em comum bioticamente, até no aspecto político, então nós caímos, você mesmo falou ainda agora na ética, nós caímos naquele aspecto de que das pessoas terem uma espécie de escrúpulo interno de não fazer o que é errado, não porque vai ser condenado, mas porque acha bonito fazer o que é certo. Isso é um passo além desse conceito de se eu pecar eu vou para o inferno, então eu tenho que correr e confessar com o padre. Tá ok? Enquanto eu preparei isso aí para a Maria da Fé, estava mostrando aquelas coisas todas, o senhor Nelson um dia telefonou para mim e falou que o tema da convenção lá em São Lourenço, de fevereiro de 2015, seria exatamente esse: ética política concebida pelo saudoso Hélio Jefferson de Souza Filho. Foi abordado várias coisas, foram feitos rituais no templo, eu até ajudei, o Silvio deu uma palestra, você foi, né? Mas esse âmago dessa ética dele, então, ela vai passar por esse aspecto de liberdade, igualdade e fraternidade também. Só tem que, para nós chegarmos a esse conceito, nós precisamos desenvolver conceitos iluminados, vamos dizer assim, dentro de nós. Eu não vou transformar uma sociedade se eu não transformar a mim internamente também. Aí eu já vou me remeter àquela frase do professor, né? Transformação, superação, metástase, e esse jogo todo ele começa a se coordenar. E aí eu vejo aquilo que o René Guénon falou, está ligado com os tempos messiânicos, vai estar ligado com os tempos messiânicos, sim. Está certo? Com toda certeza. Por quê? 1789. Um pouco depois, por essa época, nasceram os Giannis, vocês conhecem os Giannis Kumaras, não é? Eles foram chegados na época da Revolução Francesa também, e o mais velho deles, o Gianni Gilberto, ele tinha loucura para conhecer a figura do pai, que estava ligado com Saint-Germain. E Saint-Germain deixou aquela profecia que ele ia ficar enterrado lá numa capela do Espírito Santo, a cidade alemã de Erfurt, está certo? Na catedral, tem uma capelinha do Espírito Santo, ele ia ficar enterrado lá escondido. E esse rapaz está ligado com o Gianni Michael, da primeira cidade, da sétima cidade, né, Pozualto. Ele começou a caminhar, e um dia ele chegou junto ao túmulo do pai. Tá certo? Quando ele olhou, tinha como se fosse o esquife, né, o corpo deitado, aquela tampa de vidro. Na verdade, estava em sono paralítico, não estava morto. Quando ele olhou o corpo, aquela mesma luz que brilhou no peito de Cagliostro brilhou no peito do corpo também, né? No corpo de Saint-Germain. Brilhou como tetragrâmato. E é dito que ali, naquele momento, começou a nova era. Essa nova era que nós todos trabalhamos, está certo? O alvorecer do novo ciclo, quando vocês cantam, essa nova era então começou ali naquele momento. Isso foi em 1799. Nesse mesmo ano, os gênios espirituais nasceram nos mundos interiores. No ano seguinte, eles foram apresentados em Sintra. Em 1883, é que já nasceram na face da Terra. E todo esse processo foi se desencadeando. Tá? Então, paralelo, enquanto acontecia tudo aquilo na França, nós também tínhamos esse movimento aqui no Brasil.
lá redundou em alguma coisa, que ainda precisou se aguardar 33 anos. E os ecos ainda estão continuando até hoje. Então, quando se fala em termos de ética política concebida pelo saudoso Hélio Jefferson de Souza Filho, eu coloquei essa foto dele aí, eu acho que ele mesmo que bateu esse retrato, eu peguei do Facebook, nem sei, deve ter sido ele, mas exatamente com aquela região lá do Roncador, para mostrar o que para nós? Que toda essa ética política que ele concebeu, ela não está ligada com valores do mental concreto. Ela vai estar ligada com valores do mental abstrato. Então, esses tempos messiânicos são tempos de mental abstrato. Liberdade, igualdade e fraternidade não é para ser raciocinado, é para ser intuído. Então, nós não temos, de certo modo, nem a vivência, nem o merecimento de poder compartilhar com isso aí na nossa vida em comum na época atual. É por isso que nós ainda capengamos. Então, aqueles lírios partidos dolorosamente, porque se recusaram a fazer por bem, agora estão sendo feitos pelo sacrifício de poucos em prol de muitos, através dessa luta pelo dever. Então, quem continua, quem persiste com esse trabalho, colabora inclusive para que essa ética política, vamos chamar assim, do quinto sistema, ela possa ser implantada na face da Terra. Pode passar aqui? Então, passa aqui a outra. Isso aí nós falamos atualmente durante as ritualísticas, que vibre agora e sempre na consciência de todos os brasileiros os valores do novo ciclo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá certo? Então é uma afirmação que nós estamos fazendo no momento atual. Eu volto os olhos para trás do passado e vejo quando é que isso aí começou. Eu vejo toda essa rebelião dentro de Minas, eu vejo todos aqueles movimentos na França, alguma coisa que aconteceu no resto da Europa, e vejo que isso aí tudo vem se afunilar em cima de quem? Da nossa ritualística, que é feita dentro dos locais mais sagrados, nós sabemos disso que existem. E quando se pede essa liberdade, igualdade e fraternidade, está querendo trazer o que também? Esse quinto estado de consciência, essa nova mudança de diretriz. Existe um poder que impede isso? Existe, nós sentimos isso. Mas nossa função qual é? É manter firme na luta pelo dever. Ali se pede que os brasileiros, na consciência dos brasileiros, devia ser dos brasileiros, do Brasil e do mundo todo. Mas ficou assim, o que vale é o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade. E agora vem um LPD que eu não comentei, ninguém falou nada, mas vocês todos conhecem. É tirado do Salmo 112, louvai crianças ao Senhor. Laudate pueri Domini. Tá certo? Então isso aí, ligado muito com o quê? Quando vai se louvar o Senhor, vai ser através dos valores da própria ordem do Ararat. Ligada a Dom Pedro II, ligada ao venerável Jefferson, ligada ao venerável Hélio Filho, todos eles naquele esquema de realização através do caráter e da cultura. Então, aquilo que nós fazemos atualmente parece que é só mais um movimento, que é só mais uma coisa. Não, é a cabeça de lança. É como se fosse assim o ápice evolucional de tudo aquilo que pode ser chamado de luta pelo dever. Quando ele fala, então, louvai, laudate pueri Domini, louvai crianças ao Senhor, ele coloca aqui também o lema da nossa sociedade, né, o lema, a esperança da colheita reside na semente. Então é como se essas crianças fossem essa semente aqui. Mas essas crianças aqui são só os pupilozinhos? Eu assisti a Helena uma vez falar no templo, ela parou, ela falou alguma coisa negativa, ela parou, ela ficou cega, olhou todo mundo e pegou e disse: na obra todos são crianças. Morreu. Acabou. Entendeu? Então, louvai crianças ao Senhor implica em quem? Em todos nós. É só para ver como é que esses nossos valores atuais, tá certo? Principalmente essa parte aqui, eles têm a ver com tudo aquilo que já foi trazido como herança de outras épocas.
É por isso que o JHS, lá no Salão da Buenos Aires, ele mandava apagar a luz, ficava em penumbra, ele via melhor, né, e outros planos, e ele falava, são sempre os mesmos. Porque aquelas pessoas que acompanham e continuam sendo sempre os mesmos. Só tem que nós temos que tomar muito cuidado para nos mantermos dentro dessa luta pelo dever em cima desse ideal. Então, esse conceito de igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, ele está mais vivo do que nunca no mundo e na mente de cada um de nós. Não existe lugar melhor nenhum no mundo para ser dentro da nossa ritualística, dentro da nossa teologia ritualística, isso aí ser plasmado para o mundo. E se nós não acreditarmos nisso, o mundo também não vai acreditar em nós. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Eu vou encerrar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá certo? Pode perguntar à vontade. Muito obrigado, então. Espero que vocês tenham gostado.